Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo o nosso estudo sobre as cartas de Paulo. Vamos dar sequência aqui. Antes da gente começar o estudo de hoje, vou pedir para o Vilmar fazer uma oração para a gente dar início. Você faz a oração, Vilmar? Faço sim, rapaz. Vamos lá. Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, gostaria de agradecer mais uma vez, por mais um dia de vida a todos nós, Pai. Gostaria de agradecer também, Senhor, por essa reunião que nós estamos aqui para aprender um pouco mais da sua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós, Pai, aquilo que cada um necessita. Eu te peço a sua graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém, pastor, paz do Senhor, pastor também já conseguiu entrar. Então vamos aqui dar sequência, né, ao nosso estudo. Então vamos lá, a gente está aqui falando das cartas de Paulo, então a gente falou o que a gente vai fazer nesse primeiro módulo, né? Primeiro módulo a gente vai aprender bastante sobre Paulo, a gente vai aprender sobre as cartas dele, as regiões, né, as datas, a gente vai fazer um estudo assim, mais voltado para a gente conhecer, para depois a gente entrar em cada uma das cartas dele, né? Então, esse primeiro módulo aqui, a gente está estudando sobre o Paulo, né? Então, no nosso índice aqui, o primeiro item, que é o autor, a gente já viu 3 coisas no domingo passado. A gente viu quem foi Paulo, a gente falou da transformação do Paulo e a gente terminou falando das características dele, né? Que foram muito importantes, inclusive, para a gente dar para o propósito que Deus tinha na vida dele, né? Então a gente viu as características dele, que foi muito usado também, né? Então, aqui, ainda falando do autor, a gente vai falar agora hoje sobre a missão, a estratégia da missão também. Depois a gente vai falar para quem é destinado, para quem é a salvação, para quem que é destinado essa missão, né? E também vamos encerrar aqui a questão de Paulo falando um pouco da trajetória dele, como é que foi. E aí, depois disso, a gente vai falar um pouco também das regiões, entender um pouco dos locais, das datas, né? Aí a gente vai falar um pouco das cartas ainda, falando das cartas, mas falando de um modo um pouco geral ainda, né? A gente vai ver para quem elas foram escritas, por quê, quais os momentos que estavam passando. Aí, depois que a gente terminar esse primeiro módulo, então a gente vai entrar em cada uma, né? A gente vai vamos fazer o estudo de Romanos, depois vamos fazer o estudo de 1 Coríntios, enfim, e assim por diante. Aqui, olhando a nossa estantinha, né, só para a gente sempre dar uma olhada nela, para a gente ver a estrutura da Bíblia, onde elas estão aqui, as cartas de Paulo, logo ali depois do livro de Atos, né, logo em seguida dos Evangelhos, né. Bom, e aí a gente viu, então, quem era Paulo, né, a gente falou que ele nasceu lá na Sicília, ele era lá em Tarso, né, então ele chamava Paulo de Tarso, porque ele era de Tarso. Então, ele era um especialista, ele era um homem muito na tradição judaica, né? Então, ele foi filho de judeus, a gente viu isso, e ele era um especialista, né? Muito rigoroso também no cumprimento da lei judaica, né? Então, ele tinha essa característica, esse zelo pela religião. A gente viu isso. A gente viu também quando ele estava em perseguição dos cristãos, como é que foi a transformação dele, né? O encontro com Jesus, quando ele estava indo para Damasco, né? E aí a gente conversou da conversão dele, né? Ele ficou cego, depois ele voltou a enxergar, e a gente comentou, né, que nunca mais foi a mesma coisa depois, com esses novos olhos, depois ele ter se convertido, depois ele ter se transformado, né? Então, morreu Saulo, viveu Paulo, né? Então, a gente falou sobre isso também, né? E aí também a gente
falou, no final, a gente falou das características pessoais dele, né? A gente falou como que ele era, né? E como é que essas habilidades dele, esses dons, esses talentos, ou tudo que ele adquiriu, como é que foi usado na trajetória dele, a gente vai ver isso. E a gente também viu como isso é um ensinamento para a gente também, né? Nós, com as nossas características pessoais, como é que a gente pode contribuir com o Evangelho, com a missão de levar o Evangelho para todos, né? Então a gente viu um pouco disso também, e a gente viu que ele, né, ele foi preparado, ele tinha várias características importantes, que a gente vai até, de vez em quando, a gente vai até dar um reforço, né? Bom, e aí, então, a gente viu quem foi Paulo, a gente viu a transformação, a gente viu as características particulares dele, e aí a gente vai entrar hoje, a gente vai falar um pouco da missão, depois a gente vai falar para quem é, e um pouco finalizando a trajetória de Paulo. Então vamos falar um pouco, né, da missão de Paulo, né? A missão de Paulo era difundir o evangelho, né? Ele tinha que difundir o evangelho, né? De difundir, ele teve um encontro com Cristo e ele teve essa missão de difundir esse evangelho. E ele usava de uma estratégia, né, na condução dessa missão, né? Não foi simplesmente ele, tá bom, teve um encontro com Cristo, se converteu e parou por aí. Bom, agora eu sou um cristão, agora eu acredito realmente em Jesus, eu sei que ele que veio para nos salvar, e só. Não é só, né? Aliás, essa missão e esse jeito com que ele conduziu a missão é muito importante a gente entender também. Paulo foi uma pessoa muito importante no Evangelho, a gente vê isso, né? E como é importante a gente conhecer ele, como é importante esse estudo sobre ele, para a gente também entender, às vezes, as pessoas não se preocupam, acham que só ler a Bíblia é o suficiente, e não é. Tem gente que não conhece, nem conhece Paulo, acha que Paulo era um apóstolo que andava com Jesus, né? A gente vê aqui que não é, ele veio depois, né? Então, fala, o apóstolo Paulo, né, que estava lá. Não, mas espera aí, eu conto aqui os 12 apóstolos, 11 apóstolos, não tem Paulo, não. Por isso que o estudo, ele enriquece a gente vai aprendendo, né? Então, não é só a leitura por si só, né? Por isso que a gente faz essa nossa reuniãozinha todo domingo. A gente lê e aprender, entender também. Então, o Paulo, ele não procrastinava, quer dizer, ele não ficava esperando, bom, então, preciso agora, né? Logo eu preciso ir lá, logo eu preciso escrever uma carta, preciso ver isso aqui, mas o ano que vem, deixa eu acabar esse restinho de ano, ano que vem acho que eu vou começar, né? Então, ele não era assim na missão dele. Ele não ficava esperando o momento ideal para ele estar atuando, né? Por quê? Pode não vir, né, esse momento atual, né? Então, ele trabalhava o tempo todo. E também a gente vai ver isso, mesmo quando ele estava preso, né? Ele também trabalhava. E tem umas coisas bacanas que a gente vai ver aqui, que a gente vai aprender com Paulo, né? Que mesmo ele passando por dificuldades, ele continuava fazendo a missão dele, que era difundir o evangelho. Tem um pedaço aqui, né, que a gente colocou aqui, né, uma das falas dele, quando ele estava na prisão, eu até gostaria de comentar aqui com vocês, é bacana. Ele estava, tem um versículo, né, em Filipenses 3, lá no capítulo 3 de Filipenses, eu até vou abrir aqui a minha Bíblia, porque é interessante, né? Quando ele fala assim, ó, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Então, o que ele fala aqui? Tem mais coisas, né, que ele fala aqui, mas o importante é que ele fala, vamos esquecer o passado, vamos focar vamos caminhar para frente, não vamos ficar remoendo, não vamos ficar parado.
Aconteceu alguma coisa, vamos ficar parado aqui, não. Vamos avançando, vamos avançando. Inclusive aqui a gente, não vou ler agora todos os versículos, né? Porque do 10 até o 14 ele fala sobre isso. E ele estava preso quando ele estava escrevendo. Mas no versículo deixando bem claro, a gente tem que ir para frente, esquecer o que está o passado para não se prender e ficar parado, mas ele fala assim, ó, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quer dizer, todo aquele aprendizado, tudo que a gente já entendeu, tudo a gente tem experiência. A gente não pode perder isso. A gente não pode regredir. Então ele está falando isso. Esquecer o passado, esquecer das coisas que estão para trás, não significa que o que a gente já alcançou não deva ser usado. Então ele fala assim, ó, andemos de acordo com o que a gente alcançou. Então ele está falando de quê? De um progresso. Quando ele fala, vamos para frente, gente, vamos andar, vamos esquecer o passado, mas ele fala, vamos progredir. Vamos progredir. É isso que ele quer dizer quando ele fala, a gente também tem que aproveitar o passado como um conhecimento e a gente andar de acordo com o que a gente já conquistou. Senão a gente vai patinar, né? Senão a gente pode voltar para trás ou patinar. Então, essa aqui era a característica de Paulo, era trabalho, trabalho o tempo todo, e ele não esperava o momento ideal, né? Senão, se a gente ficar sempre esperando o melhor momento para fazer as coisas, talvez a gente fique parado. E talvez até é perigoso até regredir, né? Marcelinho? Edgar, eu vou pedir agora para o Edgar também complementar um pouco aqui nesse item sobre a missão de Paulo e essa estratégia dele. Fala, Edgar. Sim, tem uma... Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Estamos... Tem umas coisas também interessantes para a gente comentar a respeito desse posicionamento dele, de avançar sempre, né? E não olhar para trás no sentido de ficar pensando, puxa, lá estava melhor, lá estava de uma outra situação, né? Então, eu imagino que ele, pela formação dele, pelo conhecimento, ele tinha lá, por exemplo, o texto de Êxodo, quando ele falava lá no acho que 14:15, que tem um comentário sobre Deus falando, filhos de Israel, marchem, né? Sigam em frente, marchem, sigam adiante, né? Falando lá para a questão de Moisés lá, né? Então, a gente tem assim, imagina ele na cabeça dele falando, puxa, Deus me manda seguir em frente agora, né? E não ficar relembrando aquele tempo em que eu persegui, aquele tempo em que eu fazia coisas erradas e tal. Aquilo ficou para trás, e agora vamos seguir em frente nessa nova, né? Após essa conversão, seguindo, né, em frente. E a gente vai ver muitos fatos aí na Bíblia falando sobre isso, a questão de não olhe para trás, siga para frente. Aquele que põe a mão no arado, não fica olhando, né, para trás, falando, puxa, será que eu devo continuar essa plantação aqui? Você vai ver em textos como Lucas citando o Velho Testamento, o Antigo Testamento, quando ele fala da mulher de Ló, lá falando, não olha para trás, né? Aquilo tudo, né, não te pertence ali, agora você segue em frente, né? Eu imagino que ele ali, depois da conversão, ele também tem isso muito na mente dele, de que a lei foi importante para ser conhecida e ser executada na época, mas agora, com essa conversão dele, ele vive na graça, então a situação é outra agora, né? Então a condição dele é outra. Por isso ele fala, não olhe para trás e avance adiante, né? Então isso é uma condição talvez para a gente também, né? Ah, mas eu já fui a isso, aquilo outro, fico o tempo todo relembrando. Segue em frente, você se converteu, você mudou, você tem uma nova vida pela frente, né? Então siga em frente. Eu acho que ele deixa muito, muito claro isso, né, para a gente, que a gente siga esse novo tempo na nossa vida, né? Um novo tempo para a nossa vida. Não vou viver no passado, né? O passado já, né? Seguiu E como não regrida também, exemplo, né? Seguiu ele serviu como experiência mesmo, né, para seguir em frente, né? Até mesmo para não fazer as coisas erradas do passado, mas seguir em frente fazendo coisas novas e boas, né? Isso eu acho que é interessante.
E sempre melhorando, né, Edgar? Sim, sigamos e prossigamos, né, no conhecimento da palavra, sigamos e prossigamos no fazer o bem, no entender o que Cristo tem para você hoje, né? O que ele teve para você ontem valeu e serviu como experiência para a sua vida. E o que ele tem para você hoje? Vamos ter experiências novas com Deus a partir de hoje, domingo, hoje, dia 26. Amanhã, outra experiência, e novas experiências em frente. Prossigamos avançando, Prossigamos. né? E sejamos sempre pensando no que vem adiante, né? Uhum. O Vani quer falar, né, Vani? Eu, Marcelino. Ah, é o pastor? Pastor. Mas deixa o pastor falar. O Edgar falou sobre que Deus abriu o mar. É interessante realmente que Deus abriu, mas ele precisava marchar. Senão não adiantava nada Deus abrir o mar se eles não marchassem. Então Deus abre, mas a nossa parte tem que ser feita. Né? É interessante isso aí. Mas eu fico imaginando se Deus abre o mar, eles ficavam, agora estou com medo de caminhar por aqui. O que acontece? Seriam o quê? Derrotados. Não. Então, Deus faz a parte dele. Vamos agora marchar em direção à bênção. Amém? Isso. Só isso. E essa era uma característica de Paulo. Fala, Vani. Então, eu acho que muito importante isso daí de não olhar para trás. Eu acho que fica bem claro que muitas vezes a gente pede perdão para Deus de algumas coisas que a gente faz, só que a gente não consegue se perdoar. E a gente fica remoendo aquilo, e isso acaba atrapalhando a nossa vida espiritual. E então a gente tem que dizer o seguinte, eu pedi perdão, de coração aberto, então Deus me perdoou, eu não tenho que ficar olhando para aquilo que eu fiz. Eu não vou mais fazer tal coisa na igreja porque eu errei, aconteceu isso comigo. Não, se você pediu perdão, Deus te perdoou, você não tem que olhar mais para aquilo, aquilo lá morreu, acabou. Então, isso também pode ser visto por esse ponto, de não olhar para aqueles erros que você cometeu e seguir em frente. Você pediu perdão, você é uma nova pessoa, você vai viver uma nova vida com Deus. Então, não tem que ficar remoendo os seus erros, ficar sofrendo por coisas que você já pediu perdão. Se martirizando, né, diariamente. Puxa, eu fui isso, aquilo, né? E, inclusive, nós vamos ver mais para frente. A gente é falho, né? E a gente não pode ficar parado. E a gente vai ver que Paulo também, ele deu uma dica para nós com relação a isso. Ele também era falho, né? Bom, mas amém. Vamos prosseguindo aqui. Em frente, seguindo, marchando. Marchando. Então, aqui, a gente viu a nossa missão, né? A gente falou da missão de Paulo, qual que é, né? E como que foi a estratégia dele? De seguir, não procrastinar e, no independente do que estiver acontecendo, vamos em frente, né? Ele não ficou parado, simplesmente conheceu Jesus e ficou parado. Não. Aí, e para quem é essa missão? Destinado a quem? É isso que a gente vai falar agora. Eu gosto sempre de colocar essa estruturinha nossa, né, o índice, para a gente sempre estar se localizando na estrutura do nosso estudo, tá bom? Isso é bom para a gente ficar vendo onde que nós estamos e para onde a gente quer chegar também. Para quem é essa salvação? Para quem é o reino de Deus, né? Então, lá em Atos 11:18, lá fala, né, sobre, então Deus também deu aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. A salvação é para todos. Então, naquele momento, a gente estava vivendo, né? Então, tinha lá o povo de Deus, tinha os judeus e tal. Aí veio Jesus e ensinou o evangelho. Naquele momento ali, né? Quando... né, a gente vê esse ensinamento aqui, que o reino de Deus ele é para todos. Na verdade, aqui era um momento lá onde, na verdade, quem estava falando era Pedro, né? Tinha lá um monte de gente lá quando eles estavam conversando e houve, né? O Espírito Santo ele desceu para todos, gentios inclusive, né? Então aquilo foi um marco interessante, né? Mas aqui o foco é para quem que o Paulo estava direcionando essa salvação. Ele estava direcionando só para os judeus, né? Não, ele estava
deixando claro que era para todos, né? Então, e muitas vezes a gente fica pensando, mas a salvação era só para os judeus. Não, é para todos. E tem mais, né? Tudo tem. Deus tem os propósitos para cada um. E nós, a gente não tem como discriminar, né? A gente não tem como discriminar as pessoas. Por quê? Porque isso é Deus. Deus tem um propósito para cada um. Então, a nossa missão também, assim como a de Paulo, quando a gente vai divulgar o evangelho, quando a gente vai evangelizar, a gente tem que entender que é para todos, né? Então, Paulo foi uma pessoa muito importante ali naquele momento. Ele foi muito usado, a gente viu que ele tinha muitos preparos, Deus preparou ele, tinha muitos conhecimentos, que vai ver. E ele também era um cara muito ortodoxo, né, muito focado lá na lei, né, na lei judaica, mas ele também viu, e ele também ensinou a gente, que esse reino de Deus, ele é para todos. E nós não podemos julgar, né? A gente não pode diferenciar as pessoas. Então, aqui, até a gente vai ler um pouquinho de alguns trechos aqui de Atos. Por que a gente fica pegando alguns trechos de Atos? Porque ali foi, né, durante a vida de Paulo, aconteceu algumas coisas importantes para a gente entender tudo. Então, quando a gente começa a estudar todas as cartas de Paulo, a gente entende ali em Atos muitas coisas bacanas. Então, a gente fica bem preparado, vamos chamar assim, né? Então, quando Paulo foi convertido, então, logo ele já começou a pregar nas sinagogas, né? Então, lá em Atos 9, 20, eu até vou pedir para o Vilmar, Vilmar, eu vou pedir para você ler alguns versículos aqui, você pode ler? Tranquilo. Tá. Então, lá em Atos 9, 20. Pode ler? Pode. Atos 9, 20. O título é Saulo prega em Damasco. E logo pregava nas sinagogas, e Jesus afirmando... e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Todo acontecimento na vida. Amém. Tem um microfone aberto aí. Tem um microfone aberto, é o do acho pastor que é do pastor. Vanderlei. É pastor, tem um microfone aberto aí. Obrigado. Então, logo que ele já se converteu, já em Damasco, ele já começou a pregar que Jesus é o Salvador. Então, a gente viu nesse versículo que o Vilmar leu para a gente, ele já começou a pregar na sinagoga. Ele já começou a falar. E o interessante, né? Vamos ver aqui até no versículo seguinte, eu vou pedir para ele ler também, em Atos 9, no versículo 27. Ele falava ousadamente no nome de Jesus. Tanto para judeus quanto para gentios. Você leu o Atos 9, 27, Vilmar? 9, 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e o que lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Isso, pregara ousadamente. Então, ele era firme, ele não era morno, não, né? Então, ele já começou a pregar, e tanto para judeus quanto para gentios. E, inclusive, né, gerou um pouco de medo, ou desconfiança, ou inveja com os seguidores de Cristo. Por quê? Porque eles vinham ali com Cristo, né, a salvação para os judeus e tal, e o Paulo chega com toda essa intrepidez, né, e ele coloca muito claro que Jesus é a salvação e é para todos. E aí não tem mais essa de quem é judeu, quem não é. Não existe mais isso. Não existe mais essa diferença. Então, lá em Atos 9, 26, por exemplo, Vilmar, só dá um reforço no 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então Paulo já chegou e já foi na missão de promover o evangelho, e aí eles ficaram, poxa vida, mas Paulo não era justamente um perseguidor?
aí fica meio desconfiado, será, né? Inclusive, né, a gente vai ler um pouquinho, porque eu também acho muito importante uma passagem aqui, ainda nesse capítulo 9, né, que é o Ananias, que foi visitar Paulo, até o próprio Ananias, quando Deus falou com Ananias, falando, vai lá abençoar Paulo e ele vai recuperar a visão, ele falou, mas ele não era um perseguidor, né? Então, existia essa desconfiança tal, mas a gente vai entender aqui, porque a gente vai estudar bastante sobre Paulo e as cartas dele, que tudo isso ajudava, fazia parte, e era importante também para o desenvolvimento do evangelho. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Antes de passar para você, Edgar, espera só um pouquinho que eu tenho uma outra coisa que eu quero mostrar aqui, que eu quero ler. Lá em Filipenses, né? Quando a gente... depois eu leio, vamos focar aqui. Eu só quero focar o seguinte, que quando Paulo ele começa a fazer a missão dele, a gente começa a ver que tudo que ele passou, ou algumas coisas que aconteceram na vida dele, teve propósito. Até, inclusive, não vou ler agora, mas até, inclusive, quando ele estava preso, ele fala, num determinado momento, né? Ele fala o seguinte, que até quando ele estava preso, ele teve a oportunidade de transmitir o evangelho para toda a guarda. Quer dizer, tinha propósito, né? Então, uma coisa que às vezes a gente parece que é ruim, ou parece que é uma aprovação, ou parece que é um sofrimento, mas tem um propósito por trás. Quantos guardas ou quantas pessoas ali né, foram convertidas, foram alcançadas naquela situação, né? Então, isso daí também foi muito interessante. Antes de passar aqui para o Edgar, vou pedir, Vilmar, lê então o último versículo que a gente tem aqui, que é o 23. 9:23. Vamos lá. 23. 9:23. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida. É isso mesmo? Certo. Então, aqui é só para a gente mostrar que naquele momento, nesse capítulo 9 aqui, que a gente está falando, até depois eu vou falar um pouquinho mais também, só para a gente enfatizar. Então, os próprios seguidores de Cristo ficaram um pouco meio assim com ele, né? E por quê? Ele era o perseguidor e agora ele está ali, né? Fazendo o contrário, ele foi transformado, né? Vamos chamar. Então, esses pedacinhos que a gente leu, a gente viu que foi um momento ali de transição, né? Foi um momento ali de dúvida, esses versículos aqui. Mas, né, apesar de tudo isso, a gente vai dar sequência, a gente vai ver o quanto ele foi importante, o quanto ele foi incisivo nessa missão. Fala, Edgar. Tem aí umas coisas interessantes aí, mesmo na sequência agora, né, falando da missão de Paulo, né, quando cita lá, falado no texto de Atos 9, 15, 16, sobre o vaso escolhido, né, na questão de que ele era um vaso escolhido para levar diante dos gentios, gentios eram os não-judeus, né, como a gente falou ali, né, aqueles que eram, que você pode ver as distinções que existiam na época, né? Existiam os clãs, os grupos familiares naquela época, né? Então, grandes áreas que eram dominadas por um clã de uma família, né? Aquela família não era dos judeus, era uma família separada ali, né? E que ele tinha que levar para aquele povo, né? Então, assim, às vezes você fala, puxa, Paulo ali, ele ia falar só para os judeus, não, né? Ele não tinha que anunciar essa boa nova só para os judeus que já tinham a lei como base para a vida deles, né? Não, ele não tinha que trazer Cristo para aqueles que viviam na lei só, né? Então ficou bem claro para ele que ele tinha que levar para todos, aqueles que estavam naquelas famílias separadas, né, os clãs separados dos judeus, né, que existiam naquela região, e também para, como fala ali, gentios, os reis, né? E os filhos de Israel, que eram aqueles que vêm lá das tribos, né, das 12 tribos, que veio lá de Jacó para virou Israel,
e aí veio toda aquela a divisão das tribos, lá das 12 tribos, né? Então ele tinha que falar para todo esse povo, né? Para os filhos de Israel. Então, assim, era anunciar essas boas novas, né? Que estava permeando a cabeça dele, que estava mudando o sentido da vida dele agora, né? Depois da conversão. E o que seria interessante para ele destacar, e o que é para a gente também, né? Quando a gente está focado em levar a palavra, e às vezes na nossa vida de cristão, levar a palavra para cristão, para crente só, né? Às vezes a gente acaba perdendo esse foco do porquê ser cristão, para você anunciar o evangelho a toda criatura, não a todo crente, não a todo aquele que está dentro da igreja só, né? Também falar, também conversar, também, né, ajudar, também ouvir, né, entre os irmãos, mas levar esse evangelho é uma missão para a gente, levar esse evangelho para esses gentios aí, para esses de fora, para esses que estão no mundo, para esses que estão, para esses Paulos, né, esses Saulos da vida, né? Saulos, para virar Paulo. Né? E mesmo porque depois a gente vai falar um pouquinho desse Saulo e Paulo, na questão mesmo de não mudar nome. Depois a gente vai até comentar sobre isso, a questão dele ser Saulo por um motivo e ser Paulo por outro motivo, né? Mas a gente vai mais para frente. Mas o interessante é isso, a gente está levando sempre o evangelho para todos, né? Isso que ficou bem claro ali, né? A gente está uma igreja voltada para o lado de fora dela, né? Para fora das portas, das janelas da igreja, no sentido de levar para aquele que Cristo fala, é aquele ali, mas aquele ali bate, rouba, faz coisas erradas, tal. É aquele, vai lá e fala do evangelho para ele. Ah, mas ele vai ser agressivo, vai lá e fala do evangelho para ele. Ah, mas ele está... Porque se a gente fica dentro das quatro paredes da igreja para o resto da vida, isso vai ser uma clausura, a gente vai virar um monge, vai virar né? E a gente vai acabar se fechando ali dentro. E vai passar 30 anos dentro da igreja simplesmente falando para os cristãos e falando, né, de uma maneira que você não atinja muitas pessoas. Também vale falar dentro da igreja, mas o foco nosso seria levar esse evangelho, né? E ficou bem claro, eu acho, para a gente, né? Nesse momento aí, acho que a fofoca é bem-vinda, né? No sentido de... Então, Isso aí que você está falando, Edgar, desculpa estar interrompendo aí. Não, vai. Lá no capítulo 11, versículo 19, eu achei muito interessante, que bateu aí. Eu estava lendo aqui, você estava... então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, senão somente aos que estão dentro da igreja, né? Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Olha que legal a igreja trabalhando, buscando, né, levar o evangelho para fora da igreja, né? Isso é muito legal. O pastor quer falar, né? Tá sem som, pastor. Pastor tá sem som, viu, pastor? Se o senhor estiver falando... Agora voltou o som. Foi. Viu? O interessante que vocês estavam comentando que quando Paulo se converteu, ele não foi aceito, porque eles não acreditavam na conversão daquele homem. E na vida prática, a gente conhece algumas pessoas que no mundo lá fora foi terrível, né? Foi pessoas realmente que fez muitas coisas erradas. E já aconteceu algumas vezes que alguém questionou comigo, falou, pastor, mas como é que pode aquele moço lá, aquele homem lá foi isso, e agora está pregando a palavra de Deus? Então eles não acreditam realmente na transformação, o que Deus pode fazer na vida. Me lembro tão bem, um homem muito conhecido no meio da política, né? Falou, ele é político, ele é isso, o que é isso? Ele nada, ele está fazendo isso aí só para ganhar os votos, né? Então, realmente, esse homem se converteu, ele é uma bênção na mão de Deus. Então, existe muito julgamento sobre isso. Quando alguém foi um terrível no passado, ele se converte. Paulo foi mais ou menos isso aí. Ele não estava acreditando. Como é que esse homem... não acredita, alguma coisa errada está acontecendo com ele, né? Então, é importante nunca julgar.
E Deus transforma, né, pessoas terríveis em bênção, em vasos de bênção. Obrigado. Amém. Então, aqui até para finalizar então essa questão, tá vendo aqui em Atos 9, 15 a 16 que está escrito aqui? Então, lembra que eu falei que eu ia ler um pedaço da Ananias? Só para a gente finalizar isso. Porque aqui em Atos, esse pedaço, ele é muito importante para a gente entender o que aconteceu. Por isso é bom a gente dar uma lida aqui. Aqui está colocado aqui, né, ó, no versículo 15 a 16, a gente colocou um trecho aqui, né, onde Deus fala para Ananias que ele é um vaso, que o Paulo é um vaso escolhido. Eu vou ler aqui, ó, desde o 13, né? Ó, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, né? Quando Deus mandou ele ir lá abençoar o Paulo. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que ele trouxe autorização de principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse. Então, ó, Ananias falando com Deus. Aí Deus falou assim para Ananias: vai. Aí vem esse que a gente escreveu aqui nesse slide, ó. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Então ele foi um escolhido de Deus. Quem somos nós para julgar, né? Ele é um escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis, perante os filhos de Israel, conforme Edgar já mencionou. Para todos, ele foi um escolhido, porque ele vai ter assim um grande alcance, porque ele foi preparado para isso. E aí Deus fala assim, ó, que interessante, no 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus já está adiantando aqui, ó. Ele não vai ser fácil. E ele vai ver que ele vai ter sofrimento. A vida para levar o evangelho não é fácil. Mas Deus vai mostrar para ele o quão é importante isso. Mesmo no sofrimento levar o evangelho. Aí, ó, só para a gente finalizar aqui, ó. Ananias foi, entrou na casa, impôs-lhe as mãos, dizendo: Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que me apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha só que legal. Imediatamente lhe caíram dos olhos como as escamas e tornou a ver. Aqui o Saulo tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, porque ele estava 3 dias cego. Lembra que a gente estava vendo isso? Olha só, a gente conhecendo Paulo. Ficou 3 dias cego depois de ter visto Jesus. Aí veio Ananias e fez recuperar. Olha lá, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então, esse trecho aqui em Atos, né, ele vem, né, complementar aqui o nosso estudo sobre Paulo e a gente entender o que aconteceu, né? Olha quanto ensinamento aqui. Ele foi um vaso escolhido, né? Ele foi um vaso escolhido e ficou assim, aquilo serviu de muito ensinamento para muita coisa, para que tivesse um desenvolvimento do evangelho daqui para frente, de como foi intenso, como foi intenso e como foi bem conduzido pelo propósito de Deus, né? Fala, Edgar. É só um comentário rápido sobre essa questão da conversão dele. Tem vários ensinamentos que a gente pode até colocar aqui como importantes. Possivelmente ele não estava a cavalo ou a cavalo, porque ele não caiu do cavalo, como diz em texto nenhum, né? Mas ele caiu ao chão, foi ao chão. Sim. Né? Então vocês já tomaram tombos na vida, acho que por aí na rua, tropeçando, caindo. A gente fica numa situação de fragilidade, né? De exposição, de uma questão de, puxa, eu estou aqui no chão, né? Quer dizer, uma coisa muito para o ser humano, né? O cair, né? Ao chão mesmo, coisa física, é uma constrangedora, uma situação que quebra toda aquela coisa do imponente, estou aqui em pé e fazendo e tal, foi ao chão. Então tem o ensinamento de ir ao chão, de não enxergar e depois mudar a visão, quer dizer, mudar a maneira de ver as coisas, né? Quando ele ficou cego e voltou a enxergar, então ele voltou a enxergar de uma outra maneira, já é um outro, a gente pode até colocar como paralelo ali, de ver de uma maneira diferente as coisas, ver de uma forma, da forma que Cristo vê as coisas, né? Ver diferente, né? Aquilo tudo que acontecia. Então
são situações, ele teve o tempo para que isso acontecesse, cada um tem seu tempo, ele teve 3 dias, onde, imagina o que permeou a cabeça dele durante 3 dias, né, com Cristo falando, e está me perseguindo e tal, e aí vem alguém e fala, e aí de repente ele começa a enxergar, então coisas aconteceram nesse tempo, né, e assim, às vezes a pessoa precisa se fragilizar, precisa chegar quebrar um pouco aquela imponência, aquela eu sou, eu faço, eu prendo, eu arrebento, de repente ela cai, fica cega, fica sem comer, fica lá, alguém tem que chegar e falar para ele, e sabe, e aí então você começa a ver de uma outra maneira, você tem que ser quebrado, Nasce uma né? nova pessoa, né, Edgar? Então, às vezes, você tem que se fragilizar mesmo, no sentido de não, de quebrar essa força sua, né? E deixar que Deus realmente refaça. Então, você começa a deixar a sua vida nas mãos de Deus, no sentido mesmo de quebrar essa eu faço, eu sou, eu consigo. Você consegue porque Deus te sustenta, porque Deus te faz enxergar novamente, porque Deus te faz ver de uma maneira diferente. Então, isso é legal também. Os simbolismos que tem tudo isso que aconteceu com Paulo, né? Indo para Damasco, como a gente já falou, ele ia com o intuito de fazer o mal, né? De fazer o Sim, mal para esse povo, que no sentido para ele não era o mal, né? Mas que foi sim. alertado, olha, isso não é legal, né? E aí foi nesse caminho para Damasco, ele abriu os olhos depois, né? E chegou a É. fazer coisas diferentes no final. Então, assim, é bem Tá bom. interessante. Quanto simbolismo tem em trechos curtos ali, contando a conversão de Paulo, né? E a gente É. pode Por pegar para isso que, nossas vidas, é, né? por isso que eu achei interessante a gente ler essa passagem de Atos, porque conhecer o Paulo e conhecer o que aconteceu ali, quando a gente estiver entrando nas cartas e conhecendo os objetivos e o que ele está falando, tudo vai ser muito mais claro na nossa cabeça. Eu vou passar aqui eu vou passar para a Débora, né? Débora quer também dar fazer um comentário antes da gente seguir, porque também já falta 10 minutos, né? Oi, Débora. Oi, paz do Senhor. Sim. Uma parte que eu ia falar, o Edgar acabou falando um pouco, que Paulo, né, ele era um cumpridor da lei, então na cabeça dele estava tudo muito certo que ele estava fazendo, né? Mas um outro ponto que eu quero falar é sobre que ele ia pregar o evangelho, foi que vocês estavam falando, de ir pregar o evangelho e não ficar dentro das igrejas só pregando. Né? Isso é uma missão, um propósito para todos nós. Muitas vezes, porque a gente está estudando aí sobre Paulo e a gente vai aprendendo tantas coisas. Então, a gente tem a tendência de só querer as coisas do Senhor para nós. Eu quero milagre, eu quero bênção, eu quero isso, eu quero tudo aquilo que Deus nos dá, e é uma bênção nós queremos, e nós vamos conquistar. Mas um dos propósitos que Deus tem para nós, tinha aí para Paulo, é levar esse Deus que abençoa, que cura, esse Senhor, para as outras pessoas também. Né? Nós não podemos ter atitudes de egoísmo, de querer tudo para mim. Mas um dos propósitos é levar o evangelho a toda criatura. Ou seja, hoje nós temos as redes sociais que nós podemos falar de Jesus, nós estamos aqui pelo Meet, mas é falar de Jesus para outras pessoas fora da igreja. Na igreja a gente vai ali, a gente recebe a bênção, Deus fala conosco, a nossa intimidade com Deus na nossa casa, mas fica aí uma pergunta para cada um de nós. O que enquanto serva do Senhor, tenho feito de falar o nosso Jesus, né? Esse Deus do milagre, esse Jesus que falou aí, que transformou a vida de Paulo para outras pessoas. É ir de pregar o evangelho a toda criatura. É você sair do seu comodismo, sair daquilo que é bom para você e falar de Jesus para outras pessoas, que muitas pessoas estão precisando. E quando você começa a falar, Deus vai te usar. Então, era isso, só que eu queria dar uma... Amém. Uma muito obrigado. Né? E aí, ó, antes de chamar o pastor, e chamar também, quer ver quem mais tem alguma coisa para dizer, né? Só voltando aqui no nosso índice, né? A gente está falando sobre Paulo, né?
A gente já falou no domingo passado, isso que está em amarelo, né? Quem foi, a transformação, as características. A gente falou hoje sobre a missão e para quem é a missão, né? Então, no próximo domingo, a gente vai terminar aqui a trajetória de Paulo, né? E depois, na sequência, a gente vai começar a falar das cartas de Paulo, né? A gente vai aprender também muitas coisas interessantes. Olha só que bacana, né? A gente está conhecendo, né, Paulo, conhecendo uma situação, uma época, conhecendo algumas coisas importantes na Bíblia, e tudo isso vai ajudar a gente, quando a gente estiver lendo, né, quando a gente estiver aprendendo outras coisas, todo esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui, essa conversa, né, vai sempre ajudando. Então, se alguém quiser complementar mais alguma coisa, pode falar, e depois já vou chamar também um pastor para fazer oração, que a gente deve ter aí uns 7 minutos, 6 ou 7 minutos aí no máximo. Edgar quer falar alguma coisa, Vilmar? Não, eu acho que nesse tempo não daria. Aqui tem outros textos que eu queria comentar, mas a gente tem pouco tempo, né? A gente Vamos deixar para a próxima, a gente completa. Próximo. Outra coisa também que eu quero aproveitar e comentar, né? Então a gente está, né? Claro, a gente tem uma hora aqui onde a gente lê, a gente conversa, a gente aprende. Então a gente vê que a gente não vai ficar muito preocupado com o tempo que vai demorar os nossos estudos, porque quando a gente começa a falar de Paulo, a gente vê que tem muitos livros na Bíblia, então vai ser uma coisa longa mesmo. Mas o que é o mais importante é que tudo que a gente está vendo aqui, lendo, aprendendo, está tudo agregando aqui a gente, está trazendo reflexão. Não é só uma leitura pura como a gente faz em casa, né? É uma conversa que está agregando muito, isso é muito legal. Independente de quanto tempo vai demorar esse nosso estudo, não importa. Cada domingo a gente aprende um pouco, cada domingo a gente fica mais maduro na palavra, amém? Pastor, quer falar? Amém. Só quero dizer que é interessante, a escola dominical é uma bênção, porque todos nós aprendemos em conjunto, né? Então, você e o Edgar são nossos dirigentes, eu vejo pessoas entrarem e nos ajudando também, né? Falando, mostrando em um ângulo que não passou na minha mente. Então, por isso que é uma escola, é uma bênção, graças a Deus por todos que participam, né? Eu vi aqui também que a Ângela parece estar pedindo oração pelo filho dela, Júnior, né? Eu não sei se tem mais alguém que está pedindo oração aí. E o Saul também, né? Os 2 filhos dela, o Saul também. Ah, é? Os 2 filhos dela? Amém. Então vamos Saulo. orar também. Saulo, é Saulo, né? Saulo. 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 É que nós estamos falando muito sobre Paulo, né? Então tem tudo a ver com Saulo também, né? Amém. Então nós vamos agora agradecer a Deus e convidando todo o pessoal para o culto de hoje à noite, né? Que nós vamos ter um pregador que é uma bênção também na mão de Deus, né? Eu já vou fazer uma propaganda, hein, pastor? É? Eu vou fazer uma propaganda. Nós vamos falar sobre luz e trevas, mas nós temos umas coisas bacanas, boa para a gente. Hoje vai ser legal. Vamos falar de luz e de trevas, mas vamos falar uma coisa boa. Amém, amém. É importante que às vezes nós ficamos, né? Aquele que estava em trevas viu uma grande luz, né? Então, aleluia pela luz que brilha na nossa vida, né? Aleluia por isso. Essa luz, né, é que mostra sempre o caminho para nós. Amém. Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado. Deus, por essa escola bíblica dominical, pelos teus servos que estão participando, porque são pessoas, Pai amado, que têm realmente interesse em aprender mais da tua palavra. Pai amado, continua abençoando e usando o irmão Edgar, o irmão Marcelino e todos que participam, Pai. Pai amado, queremos também abençoar a vida do Saulo, Pai amado, e do Júnior, os filhos da Ângela. Não sabemos o que aconteceu, mas o Senhor o sabe. Então, em nome do Senhor Jesus, entre com o teu poder de bênção, seja de cura ou de libertação, seja o que for, Pai, que haja um mover do teu Espírito sobre a vida deles e também que eles possam saber que é o Senhor que está agindo, Pai. Pai amado, também quero pedir as bênçãos para todos que participam e também para aquelas pessoas que vão participar, ainda ouvindo essa palavra, e é esse mesmo poder que nós sentimos, eu também posso sentir na vida de cada um. É aquela pessoa que precisa de uma cura, de uma libertação, que haja esse mover do teu poder. Obrigado.
obrigado por tudo. Abençoa também o culto de hoje à noite, que seja uma grande bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Amém. Siga na bênção. Obrigado. Amém. Deus abençoe a Senhor a todos. todos. Um excelente Amém. domingo. A Amém. paz. Tchau, gente.